Meu nome é Bruno e queria saber qual o seu nome completo e a data de nascimento da senhora. Maria Alice Pereira de Farias, nascida em 9 de outubro de 1960. A senhora nasceu aqui em Palmeira ou veio de outra região? Se veio, o que trouxe sua família para cá? Hoje é município daqui, foi em Pedra Vermelha, lá do lado da Imbira. Eu acho que alguém conhece lá, Pedra Vermelha. Quais eram as fontes de renda de seus pais na época? Era arroz, feijão, milho. Meu pai tinha engenho. Ele plantava cana, fazia rapadura, cachaça, ia vender nas outras cidades fora. A minha mãe tinha tiá. Ela tecia as redes e as cobertas e vendia para aqueles trabalhadores, trocando por serviço para meu pai. Era o primeiro comerciante. Era. Aqui era Goiás. Aí não tinha escola, não tinha saúde. Tudo que você precisava tinha que ir atrás no outro município, no Estreito, no Tocantinópolis. O transporte era muito ruim. Você ia num carro, mas você não voltava naquele. Aí você tinha que esperar aparecer outro na beira da estrada que viesse. Né? Tinha vezes que você até tinha que dormir lá para vir no outro dia, porque não tinha transporte para vir. Quais eram as principais festas religiosas ou folclóricas que reuniam a comunidade? Era da Igreja Mãe de Deus. Era um festejo grande. O povo fazia muita barraca ao redor da igreja e era uma festa grande, trazia muita gente de fora. Como era o comércio local? Onde as pessoas compravam o que produziam em casa, o que não produziam em casa? Era o Chicão, avô do Jefferson, tinha um comérciozinho que vendia as coisas que a gente não tinha da roça, né? E o Antônio do Herme, dele também, e vendia roupa, confecção, pano para fazer roupa, e comprava os cocos das pessoas que ia quebrando e vendia para ele. E a questão de Aguaçá é conhecida, eu acho que eu não sei para vocês, uma imagem pequena que trabalha e aparece o jovem seria o futuro nosso, orientação onde é mais escola, Vou fazer para a senhora, tá? Sobre a importância da agricultura e da pecuária para as famílias da região naquela época, o que eles mais plantavam? Arroz, feijão, fava, mandioca, algodão, que as pessoas teciam as cobertas verdes. Interessante, né? As próprias pessoas fabricavam as suas coisas, as redes, as cobertas, tudo era. Vamos saber que a geração mais nova está acompanhando. Mas através de vocês é que daqui mais na frente vai melhorar mais do que o que está sendo agora, né? Se vocês interessar mesmo de estudar, porque quem leva vocês para frente é o estudo. É se interessar, ver o que o professor está falando. Quando nós estudávamos, eu estudei só até a 4ª série, mas eu fui professora 3 anos. Sabia contar e ensinar tudo direitinho. Porque naquela época, o menino tinha que estudar mesmo. De manhã, cada menino ia para o cocal buscar um coco de coco. Chegava, jogava ali no terreiro, ia para o ribeirão tomar o banho e trazer cada um uma vasilha de água. Porque nós pegávamos água, era no ribeirão. Aí vinha para a escola. Quando chegava lá, aí você ia pisar o arroz da janta e do almoço da manhã, que de manhã você vinha para a escola, não podia pisar o arroz, né? Você ia pisar o milho para tirar aquela pele, para poder botar ele de molho, para poder pisar, para tirar a massa para fazer o cuscuz. Menino não tinha muita vez assim de igual tem hoje. Hoje vocês têm toda a facilidade de estudar bem. Mas também quando chegava a noite, aí os meninos tinham que estudar aquilo que eles viram durante a manhã. Os pais botavam. Meu pai e a minha mãe não eram analfabetos. Eles sabiam ler, escrever e tinham umas letras muito bonitas. E eles castigavam assim, todo mundo, né? De noite ele tinha que saber tudo que o professor tinha passado durante a manhã. Tinha que passar para ele. Para vocês verem a importância da família,
no processo de educação. Vai além da escola, no processo de escolar e familiar. A outra parte desse também que eu falei é que ela se conecta com a conversa sobre o bico do papagaio. Vocês puderam ver que ainda dentro desse processo bastante online, de alimentos, da natureza. Então, ainda faz parte da nossa região e da nossa realidade. É verdade. Do que você se lembra da época que aqui era o norte de Goiás ainda? Como eu já te falei, a gente repete as coisas, né? Da dificuldade. Era muito difícil as coisas aqui, né? As roças, as pessoas botavam pequena porque não dava conta de colocar grande, porque eles roçavam com a foice e derribavam com o machado. Aí, às vezes, aquelas coisas não dava para alcançar a outra roça do ano que vem. Aí eles tinham que sair para fora, para as fazendas dos outros, arrumar serviço, ia pescar no Araguaia, que às vezes os peixes daqui estavam pouco, para se manter, para sobreviver. Era muito difícil. Eu vi aluno que estudou junto comigo, que passava na casa do vô dele, que eles, daquele tempo não tinha sacola de plástico, era papel, né? Aí ele vendia as coisas, ele tirava a folha de papel daquela, dobrava, aí colocava dentro, aí botava na balança, vendia, você levava no papel. Tinha menino que não tinha caderno. Ia lá, seu Chico, me deu uma folha desse papel. Aí ele dava. Aí escrevia naquela folha daquele papel, com a ponta grossa do lápis, porque não podia afinar, porque se afinasse, furava. Aí tinha que ser o lápis tirado só mesmo a coisa. Tinha que ser com a ponta grossa. Mas pedia, seu Chico, não dava. Qual era o sentimento da população quando se falava na criação do Tocantins? Havia esperança de melhora ou medo da separação? Muito bom, muita esperança de melhora, sabe? Como melhorou mesmo, muito. Logo veio o colégio, aí já foi melhorando, aí já veio um postinho de saúde, aí já apareceu mais emprego, já foi gente construindo sua casinha, que as casas aqui tudo era coberta de palha e feita de barro as paredes. Aí já foi melhorando as casas. Surgiu mais emprego também, né? Mais emprego, surgiu mais emprego. Saúde, aqui morria muito menino na época do mês de agosto, que era muito quente, não tinha vacina, não tinha um soro, não tinha nada. Aí morria muita criança. Depois que apareceu o postinho de saúde, foi aparecendo essas coisas melhor, ninguém vê mais, nem menino morreu hoje em dia. Mas a gente via muito, ó. Naquela época, a separação, como é que eram as ruas aqui? Quantas ruas tinha e como era? Era na Poeirona, né? Só tinha a Rua do Nazaré, a Rua do Ramal de Nazaré, essa da beira da estrada e a Rua dos Tocos, que hoje o povo chama 21 de Abril. Só tinha essas. 3 ruas. Era pequenininho, bem pequenininho. Agora outra pessoa. De Goiás em 1988. Melhorou muito, né? Sobre os empregos. Facilitou muito a vida do povo, ó. Era muito difícil. Quando fala para vocês que era difícil, é porque era muito difícil. Mas como eu já falei, né? Melhorou com os empregos, com as rendas das pessoas. A pessoa está empregada, ele tem o dinheiro de comprar as coisas que você produz, né? Aí foi assim, o dinheiro girando e todo mundo já melhorando de vida. A senhora presenciou a chegada de grandes obras como ferrovia ou energia elétrica? Como isso impactou a vida dos moradores? Algumas pessoas diziam que era ruim. Eu nunca disse que fosse ruim. A ferrovia... teve a ferrovia também, né? A ferrovia, teve a barragem. Meu marido trabalhou na ferrovia, trabalhou na barragem. Isso veio uma rendinha melhor, já minhas meninas já estavam na Araguaína e já melhorou as coisas para nós sustentar elas lá. Se não tivesse aquele emprego, era mais difícil, né? E eu vou contar para vocês o que eu fazia para sustentar minhas meninas também, porque essa rendinha só não dava. Eu fazia farinha, meu marido. Eu trabalhava na escola de merendeira
vibrava os professores, a escola toda, para ir para minha casa de farinha. Eu ia lá, fazia minha merenda, limpava meu chão, servia por menina e levava minhas vasilhas sujas lá para casa para minhas meninas lavar, porque eu estava trabalhando na minha casa de farinha. Aí eu trabalhava até meia-noite na casa de farinha e eu levantava 3 horas para peneirar a massa, enxugar a massa, tirar a turra de dentro do coisa, colocar lá no lugar de moer. E era para mim poder melhorar a renda, né? E isso é uma coisa que vocês vão ter que levar para a vida de vocês, porque se vocês não levar da agora, vocês não chegam em lugar nenhum. Se vocês ficarem tentando ir numa estrada, noutra, você se perde. Você da agora já vai ter que ter um alinhamento, um caminho, assim, uma direção para você caminhar para dar certo as coisas. Não pode brincar numa sala de aula, né? Tem que fazer a coisa séria. No meu tempo, o professor era muito respeitado. E os pais. Hoje em dia as crianças não estão respeitando bem nem os pais, nem os professores. Mas o professor tem que ser carrasco duro para vocês poderem entender que o professor está lhe mostrando o caminho que vai lhe levar à vida lá na frente. Aí se você desviar, você vai entrar num caminho ruim, cheio de espinho, cheio de mato, cheio de coisa ruim que vai acabar com a sua vida. Meu professor está lhe levando para um caminho bom. Vocês estão ouvindo? A senhora nota alguma diferença no clima ou na vegetação de Palmeiras de lá para cá? Sempre teve, né? Quintura, assim, durante o dia aqui toda a vida foi quente. Mas a noite era muito fria. E a noite que você tinha que levantar para fazer fogo para poder aguentar o frio. Era muito frio a noite e acabou aquilo. O frio acabou. O tempo todo. Vem, mas vai aparecendo umas coisas boas e umas ruins, né? Mas isso é a vida. O antigo Goiás. É isso que eu tô falando, ó. E hoje vocês têm Bolsa Família. Hoje vocês têm não sei o que lá, tanto para estudar, tem tanto todo mês. Naquela época, como eu disse para vocês, o aluno que não tinha ido na casa do seu Chicão pedia folhinha de papel para escrever, porque ele não tinha condição de comprar nenhum caderno. E nós, alunos daquela época, tinha que pagar uma taxa na escola para comprar o material de limpeza, porque não vinha. E vou falar para vocês, eu fui merendeira desde 18 anos, que eu trabalho no meio nas escolas também. Sabe onde era que nós fazíamos merenda? Na casa da Dona Branca. Aí nós trazíamos uma charrete, os tachos quentes. Colocava na charrete e vinha de lá para cá servir os alunos. Quando nós terminávamos, nós íamos para o Ribeirão lavar as vasilhas. Aí ali ia almoçar, passar uma horinha e ia cuidar da merenda da tarde. Era eu e a Dona Branca, as primeiras merendeiras daqui. Quem trabalhou no processo? O processo era manual mesmo. E aí a cozinha tinha o fogãozinho a gás. Mas o gás acabava e só Deus sabe quando ele vinha. E nós fazíamos merenda nos fogãozinhos de carvão, que a Dona Branca botava o menino dela para fazer. Hoje tem tanta facilidade, os meninos não estão. Nessa época não, eles comiam o que nós trazíamos. Mas comia tudo também, ó. Não tinha esse negócio, Vera, dá graças a Deus ter aparecido aquela. Caderno, livro, caderno, olha filha, todo ele vem do governo do estado, então do governo federal. Hoje eles têm até o material da escola tudo, né? Exatamente. Tem alguém com uma bolsa aqui? Tem. Eu não tenho o que falar de governo não, de representante nosso não. É muito bom para nós. Foi muito difícil. Tá bom, gente, tá bom. Meninos, é só a título de exemplo, para mostrar que o governo do estado fornece até as bolsas. Pois então, bolsa, caderno, livro, e vem lápis também, né? Caneta. E nessa época, tinha vez que a mãe comprava um lápis e quebrava no meio. Esse pedaço é de fulano e esse é de fulano.
porque não podia dar um inteiro. Um para cada um. Quebrava. Logo o menino era de 7, 10 numa casa. Mas aquelas pessoas mesmo que organizavam, eles venciam. Sim. Vencia. Meninos, eu não sou tão antigo assim, né? Mas eu também, quando era menino, a gente tinha que ganhar meios para comprar o próprio uniforme. Por exemplo, pegava um lote para limpar, capinar aquele lote, aí rascava uma água para ganhar o dinheirinho. E o dinheiro comprava o uniforme e ia para a escola, porque lá na escola só estava com o uniforme. Então era uma despesa que tinha para os pais e os alunos mesmo. No caso nós, a gente tinha que correr atrás de se enrolar. Eu penso que hoje isso não acontece mais, né? Com vocês. Só tá faltando valorizar, né? Tanta coisa que eles ganham. A cadeira era tão pesada, e devia ser até hoje, né? Que era pra mim não estar mudando de lugar. Era tão pesada, a madeira tão bruta, que você sentava ali e você ficava, nem mal carro não. Era muito pesada aquelas carteironas. E não tinha nem um ventilador. E menino ficava abanando pro caderno assim não, ó. Porque tinha que prestar atenção ao professor. Ele ficava aguentando suor mesmo e pingando, mas ele prestando atenção ao professor e fazendo tudo que ele mandava. Mas isso aí vocês podem prestar atenção até hoje, que o filho obediente aos pais e ao professor é o que vence. É o que vence. A obediência, tem gente que acha que ele nasceu sabendo tudo, que ele pode tudo, né? Mas você tem que obedecer a alguma coisa, a lei, as pessoas, o mais velho, você não nasceu nem sabendo falar. Você aprendeu a falar foi depois. Aí tem que... A pergunta dele é se nesse período tinha uma roupa certa para ir para a escola. Tinha. E se você estudasse a primeira série, tinha um vinquinho azul aqui no braço. Se era a segunda, tinha 2. Se era a terceira, tinha 3. Se era a quarta, tinha 4. A camisa branca e a calça azul. E a lista do mesmo pano da calça, a listrinha aqui era do pano da calça. A minha mãe era alfaiate também, era muito trabalhadora. Ela comprou uma máquina que hoje ela ainda está lá em casa, posso mostrar para vocês. Não sei em que ano, porque ela comprou em Belém, veio de avião, porque não tinha estrada. Minha mãe comprou um filtro, esse de barro, que o padre trouxe. Ela encomendou o padre para trazer lá onde mora aquela família de vocês, está lá, Belo Horizonte, está lá. Aí o padre trouxe esse filtro. A minha mãe foi buscar no Nazaré. Esse filtro era em cima de uma mesa, assim, ó. Quase toda hora nós tínhamos que botar água, porque o povo vinha pedir um copinho de água filtrada. Sim. Porque nós bebíamos direto do ribeirão, com água só no pano, no pote. Sim. Aí ela comprou esse filtro, mas não esfriava não, porque o povo pedia água, mas era para fazer remédio. Água do filtro para fazer remédio. Era água. Hoje aqui na escola tem, acho que 3 ou 4 bebedor, água geladinha. Água geladinha, moço. Para todo mundo, bacana demais. Água geladinha, nós metíamos a mão no pote para pegar o copo d'água e sentir o vapor da água quente. Pelo menos no calor dela, ela já vinha ali tratada. Muito bem, meninos. Alguma outra pergunta? Não, eu acho que o rio nosso é respeitado. Até hoje eu acho que ele não tem poluição nenhuma. Você pode ir banhar, você pode pegar água. A água lá é lindo, eu acho lindo. Vocês sabiam que nós lavava roupa era só na fonte? Vou falar uma coisa pra vocês, que isso era muito bom, eu tinha vontade de voltar. Ei, professor, tem uma coisa que eu tinha vontade de voltasse. Na minha época, que eu era menina ainda, tinha uma festinha chamada Resperal. Naquela época não tinha energia, mas tinha a pilha de lanterna que colocava na radiola e rodava um disco. Aí ela começava 5 horas da tarde, 4 horas da tarde e até 6.
porque depois de 6 já estava tudo escuro, todo mundo tinha que banhar na fonte. Ali o velho, o novo, a moça, o rapaz e os meninos. E tinha uma lateral assim, que era dos meninos dançar. Os meninos se divertiam e dançavam do jeitinho dos adultos, aprendiam a dançar. Aquilo era tão bom. Então, Aquilo era muito bom, melhor que menino hoje, tá só olha, no celular. E ninguém via acontecer o que a gente vê acontecer hoje. Né? Tanto um monte de menino estrupando uma menina, um monte de menino fazendo não sei o quê. Naquele tempo, se fizesse, era um castigo tão grande, tão grande. Uma vez, quando a dona Lília era diretora da escola, aconteceu um roubo na escola. Aí a dona Lília disse, eu vou descobrir quem roubou. Tentou descobrir, não descobria. Aí ela disse, eu vou descobrir. Ela pintou uma galinha de preto, com tinta preta, uma graxa preta. Botou dentro de um cômodo lá. Aí disse, o menino que se melar foi o que roubou. Foi o que roubou a coisa, o menino que se sujou a mão naquela galinha. Aí todo mundo ia lá e pegava na galinha e se lameava todo e saía todo encabulado. Aí teve um que veio com a mão limpa. Ela agarrou no braço pra você. Você não pegou na galinha. Você não pegou na galinha pra não se sujar. Então foi você que roubou e foi descoberto que foi o Vitor. Tô te falando, eu vou fazer, era castigo. era quase uma simpatia, né? Era. Assim. Ela disse, aí o menino que não se sujou foi roubou, porque ele não quis pegar na galinha. Todo mundo que não roubou pegava com toda, achando que não ia se sujar. Ela disse que o menino ia pegar na galinha e não ia se sujar, né? Não ia se sujar, ia pegar na galinha, mas não se sujava. Aí teve um que não pegou para não se sujar, e os outros que pegou se sujou. E o menino que pegava na galinha também saía por outro lado, para os outros não verem. Os outros meninos não veem. Ele tinha saído com a mão suja. Aí o que não pegou foi o que tinha pegado. Surpresa, hein? Pois é. Interessante demais. Aí as pessoas tinham medo de fazer as coisas, né? Ele ficou com muita vergonha disso, porque ele foi descoberto que ele teve que entregar o objeto. Isso, vergonha, ficava mais. Ficou com vergonha dos outros, menino, né? Cidade pequena todo mundo conhece. Conhece todo mundo. Pra se apagar uma coisa assim, demorou. Foi muito ruim, demorou a apagar aquilo, o menino ficou obrigado os outros ficar se ajuntando, fazendo uma amizade com ele, porque ele ficou esse meio de fora. Meninos, alguma outra pergunta? Lembro, Chico Braga. Chico Braga. Chico, porque o nome é Francisco. Francisco Braga. A prefeitura era feita de adobo, não normal. Adobo é aquele tesouro que não amassa, né? Pode fazer. Era a prefeitura, tá? Iniciou, mas nós tínhamos um representante aqui de Tocantinópolis, que era o Raimundo Neiva. A senhora chegou a conhecer o Raimundo Neiva? Eu lembro, assim, do povo falando nele, assim, mas não lembro, assim, dele, pessoa dele mesmo, assim. Era vereador, né? Era vereador. Era fazendeiro, uma coisa assim. Era vereador. A casa dele é aquela primeira casa dessa Torre dos Tocos do lado da direita. É do mesmo jeitinho a casa, nunca mudaram. A casinha ali. A senhora participava da festa? Participava. O bom também era quadrilha. As festas de quadrilha tinha carreata na rua, de carro de boi, de cavalo, cavalgada, muita coisa na rua, sabe? As festas juninas. Aí, antes da festa, aquilo ali tinha comida, tinha pipoca, todo mundo sentado pro chão em cima das esteiras. Era muito bom aquilo. Não tinha, meu filho, era longe, nós morávamos na chácara. Era 6 quilômetros, nós íamos montados no jumento. Eu e meu irmão. Montados no jumento, pegando chuva, chorando na estrada, comendo. Teve uma vez que com as guaribas estava cantando assim num pau bem em cima do caminho. Nós não entendíamos muito do animal, né?
E nós estávamos indo embora, e já estava escurecendo. Aí a guariba estava cantando, aô, aô, aí meu irmão, é o bicho vai pegar nós. Vamos se pendurar ali no rancho do Francisco. Aí o meu irmão, se nós se pendurar naquele rancho, nós vamos cansar, aí o bicho come nós sempre. Aí ele pegou um pau e futucou os ventos pulou e derribou nós, com a cangaia e tudo. Derribou com cangaia e tudo, era uma cangaia em cima do jumento. Jesus amado. Aí foi que o choro foi alto, nós chorando lá no meio do mato, aí por sorte apareceu um homem. Aí ele foi, ajeitou a cangaia, botou nós em cima e foi deixar nós fora da mata. Mata antigamente tinha, era escura, era fechada, você andava dentro dela, era escura e fria. A gente ficava com medo. Pois é, nós viemos de jumento. Chegava amarrando um pauzinho na porta da escola, o jumento. Ok, meninos. Pronto. Mais uma. É só o que eles estão deixando afetar, que é uma coisa boa também, mas eles estão além do que deviam usar, né? Estão usando mais, estão viciando, porque a tecnologia, o celular é igual droga, é igual cachaça. Se você viciar, você não vai querer mais fazer nada. Não vai mais querer fazer nada. Eu acho muito bonito hoje. Naquele tempo, os meninos de pequenininho já era com a caixa de engraxate nas costas, né? Se ele não ia pra rua queimar o pai, ele ia pra rua engraxar sapato. Pra ganhar dinheiro. Não tinha esse negócio de estar brincando, não. E aí na frente virava um fazendeiro, virava uma pessoa de bem, né? Sim. Aí hoje, eu mesmo tenho uns vizinhos que eu fico com dó de ser homem. Como é que pode a pessoa acabar com a vida daquele jeito? Viver internado em hospital por causa de vício. Caído no meio da estrada, obrigado os outros virem apanhar, levar lá pra casa dele. Poxa, isso é uma coisa que vocês não devem deixar acontecer com a vida de vocês, não. Não deixe não. E o bom da vida é vocês viver a juventude de vocês de bem e para ter uma família organizada. É muito ruim você ver a família hoje brigando, chamando polícia para botar um filho. Eu vi uma mãe esses 2 dias chamando a polícia e botando um filho na cadeia. Para mim, meus filhos é as coisas mais preciosas da minha vida. Eu tive todo o cuidado do mundo para não deixar acontecer essas coisas. A minha família foi organizada, vamos dizer para vocês, porque eu não deixei meus filhos ficar assim, na rua, largado, usando droga, usando cachaça, fazendo... O povo fala assim, foi tanto menino, estrupou uma menina, por que ela foi? Foi com esse tanto de menino? Não era para ela ter ido também, né? Tá errado todos. Tá errado o menino, tá errado a menina que acompanhou o menino. Porque dá pra pessoa mais ou menos saber o que é que a pessoa quer fazer com o outro, né? Sim. Dá mais ou menos pra saber. Lembrar dos conselhos da mãe. A mãe sempre diz, não vai, né? Não sei. Lá no Estreito, eu trabalho na atividade de segurança pública. Aí você escrevia uma carta. Na escola já ensinava a gente a escrever a carta. Escrevia uma carta, pedia pra uma pessoa que ia lá em Tocantinópolis para botar no correio, que aqui não tinha correio. Aí quando as cartas chegavam lá, que juntava um monte de carta, aí o correio mandava para cá o pacote. Mandava para a escola, mandava para algum lugar, e as pessoas conheciam e entregavam. Mas isso era 3 meses para a resposta chegar. Tinha, mas já foi bem. Já estava bem madura já na época daquele telefoninho do dedo. Era uma modernidade. Aquilo ali já começou a modernidade. Não, só tinha só ali no Estreito, como era o nome do peixe que o povo dizia? Buiúna. Ai, tinha muito medo da buiúna. Mas meu pai era um homem muito inteligente, falar pra vocês. Sabe o que foi que ele disse
antes de morrer, ele dizia assim: Deus, filho, a poupança hoje é muito boa. Naquele tempo, se você tivesse 100 conto, podia botar na poupança que amanhã ele virava 1000. Era muito boa. Ele disse: na época que vocês se tornarem adultos, pode não ser essa poupança que é hoje. Crie um bicho. Que é para você ter aquela poupança. Você vai trabalhar para se sustentar, mas você tem um bicho. Para precisão, você vende um daqueles bichos que você criou. Uma vaca, um animal, um porco. Uma coisa assim, né? Ele ensinava sempre assim. E ele dizia assim: hoje as coisas é desse jeito, mas amanhã vai ser muito diferente. Você vai conversar com alguém lá em Manaus, olhando para a cara dele aqui. Ele dizia isso, tu acredita? Olhando para a cara dele aqui. Você vai falar com outra pessoa lá no outro país, você vendo ele aqui. E hoje não é, você não fala com gente no fim do mundo e não vê a cara dele no celular? Nós ficava com medo. Quando ele dizia que ia falar, ia ver a cara da pessoa. Tinha um negócio da besta-fera. Tinha a besta-fera, que todo mundo tinha medo, porque era na Semana Santa, ia cavar um cartãozinho debaixo do fio, debaixo do pote, para escrever na porta Maria Valeire. Aí meu pai dizia: não existe a besta-fera. A besta-fera é essa estrada que o povo está fazendo. Porque ela vai ser uma fera. E o besta é os que anda nela. Eu disse que ele ia ser uma fera para matar a gente. Pois é. Bacana, meninos. Vamos encerrar para a Dona Maria.